Neymar dominou na ponta direita, encarou o marcador, levou pro meio, passou pelo Boquita, se meteu pelo comando, passou por mais um, ainda Neymar passou pelo quarto, é fila, entrou na área, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Então, gente, hoje eu volto com essa série, o Radar Tricolor, para falar sobre o Nilmar, que está jogando agora no Al Nassr. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é um time do Emirados Árabes. Ele ainda tem 6 meses de contrato. Eu não estou inventando essa transferência, como vocês podem ver nessas manchetes aí. Tipo, todo torcedor sabe que a gente está tendo problemas no ataque nessa temporada. A gente acha que é o terceiro pior ataque da temporada. Na frente só do Atlético Mineiro e do Figueirense, e são dois times que estão brigando para não ser rebaixados, né? Os dois estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Nilmar agora tem 32 anos, ou seja, é bem provável que ele já tenha passado o seu auge. E se eu fosse falar assim, eu falaria que o auge dele foi no Internacional, quando ele fez muitos gols, inclusive esse gol que vocês viram no início do vídeo contra o Corinthians, um puta golaço, diga-se de passagem. O Internacional, que aliás foi o time que ele estreou, né, como profissional, sendo campeão gaúcho, é um título que deu muito destaque para ele conseguiu destaque até internacional, sendo então contratado pelo Lyon da França. E lá ele foi campeão francês e campeão da Supercopa Europeia, mas ele em si não conseguiu vingar. O time foi muito bem, tinha ótimos atacantes, mas ele ficava mais no banco, não conseguiu vingar e acabou sendo então emprestado para o Corinthians aqui no Brasil. No Corinthians ele conseguiu jogar bem, só que nada que chamasse a atenção dos franceses. Então o Internacional decidiu abrir as portas e chamar ele de novo. De volta no time colorado, o Nilmar finalmente conseguiu reencontrar seu futebol. Tipo, jogou muito, muito bem no Internacional, sendo campeão da Sul-Americana, a Copa Sul-Americana que o São Paulo ganhou em 2012. O Internacional ganhou e foi o primeiro time brasileiro a atingir essa conquista. Ele foi artilheiro da competição junto com o Alex. E isso chamou a atenção do Villarreal. Era um time não muito grande, mas razoável da Espanha. Lá em solo espanhol, ele se destacou muito e, tipo, ele marcou 68 gols em 116 jogos entre 2009 e 2012, que dá quase uma média de 2 gols por jogo. É 1,7 gols por jogo, é uma média muito alta. E isso fez ele ser chamado para a seleção, onde ele acabou sendo campeão da Copa das Confederações no ano de 2009. No Villarreal, o Nilmar estava indo muito bem, assim como todo o time. Eles estavam disputando competições europeias, o que era uma nova realidade para o time. Só que aí em 2012 eles acabam eliminados na UEFA Champions League e fazem uma campanha vexatória no Campeonato Espanhol, sendo rebaixados. Então em 2012 era dado como certo que o Neymar não ia jogar a segunda divisão espanhola e buscava um novo clube. Aí teve uma reviravolta chocante, quando todos esperavam que ele iria para algum clube grande europeu e propostas não faltavam, mas ele acabou escolhendo ir para o Qatar, né? E isso chocou todos, ninguém esperava, e isso tirou ele da seleção brasileira e tirou muito do destaque dele internacional e nacional aqui em solo brasileiro. Tanto que a gente parou de ouvir o nome dele nos últimos anos, até que ele retornou ao Internacional para jogar a Copa Libertadores no ano de 2014. E ele foi muito bem nessa campanha junto com o time do Internacional, que era dirigido pelo Diego Aguirre, uruguaio, que o Internacional conseguiu chegar na semifinal da Copa Libertadores, campanha muito parecida com a nossa desse ano. Foi uma fase de grupos que não se destacou muito, mas acabou o time deslanchando nas fases eliminatórias. Após a campanha da Libertadores, o Inter foi mal no Brasileiro e para cortar os salários mais altos, a diretoria decidiu negociar o Nilmar com um time do Emirados Árabes, o Al Nassr, que ele foi vendido para lá por 3 milhões de euros, um valor considerado alto, e lá ele fez 16 gols em 38 partidas, se destacando, só que agora o time contratou o Wanderson, que era ex-Flamengo, que tirou a vaga titular dele. Então o Neymar está no banco no time do Emirados Árabes. O contrato dele com o time vai até a metade desse ano, né, julho. Então o São Paulo não pretende pagar a multa rescisória dele de jeito nenhum, porque a diretoria vê como um preço muito caro. Eles pretendem, o Leco falou que ele pretende fazer um pré-contrato com o Nilmar, pagando só salários, e ele chegaria na metade do ano. Agora que eu já fiz uma perspectiva da carreira do Nilmar até chegar a esse momento, vamos falar mais do contexto atual relacionado ao São Paulo. Bom, o presidente Lé, como eu já disse, tem interesse, ele já afirmou à revista Lance que ele tem interesse na contratação do Nilmar, existe a possibilidade. O que pode ser um empecilho foi que o empresário do jogador falou que ele prefere uma proposta da Europa a uma volta no Brasil. Então ele prefere voltar a jogar na Europa. Agora, o que pode ajudar a trazer o Nilmar é o fato de ter pouca concorrência no ataque tricolor, com ele sendo claramente o favorito a ser titular, caso ele venha. E também um fato curioso é que o treinador que lançou ele na seleção brasileira foi o Ricardo Gomes em 2003, quando ele era então treinador da seleção brasileira. Há uma informação não oficial que o salário dele lá nos Emirados Árabes é de 11 milhões de reais anuais, o que preocupa o presidente Leco,
e pode ser outro empecilho na negociação. Então, para encerrar, eu só gostaria de perguntar: você contrataria o Nilmar?